Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde nós estudamos direito penal e processo penal de forma estratégica, voltado para quem exerce a advocacia criminal. Agora, você que é cidadão brasileiro e também quer entender como funciona o sistema de justiça criminal, com certeza nós temos conteúdo aqui que vai te ajudar nessa missão. O vídeo de hoje nós vamos estudar e comentar o artigo 71 do Código de Processo Penal, dentro da nossa playlist de CPP comentado. Seja bem-vindo ao nosso CPP comentado. E desde já eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações, para curtir esse vídeo e mais, para compartilhar ele com outras pessoas que você sabe que querem se desenvolver nos estudos e no exercício da advocacia criminal. Bom, agora eu quero pedir a você para ficar até o final do vídeo. Acompanhe o conteúdo desse vídeo até o final. Você pode acelerar ele e tal, mas assista até o fim para que você possa aprender de forma mais conclusiva o que o texto diz e como você vai usar isso no dia a dia da sua advocacia criminal. Vamos à leitura do texto, a leitura da lei seca. Acompanhe de forma atenta. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Você precisa primeiro saber o que é uma infração continuada e o que é uma infração permanente. O crime continuado, ele está no artigo 71, até uma coincidência de número de artigos, porque aqui nós estamos estudando o artigo 71 do CPP, mas lá no artigo 71 do CP, nós temos uma forma de concurso de crimes, que é o que nós chamamos de crime continuado. E é justamente essa infração continuada que está aqui no caput do artigo. O crime continuado, ele nos diz, a regra nos diz que quando você pratica um ou mais crimes da mesma espécie, com as mesmas características de tempo e espaço, o que acontece? Na hora de aplicar a pena, o juiz vai pegar a pena de um desses crimes e depois vai aumentá-la de acordo com o volume de práticas delituosas. E aqui a questão entra da seguinte forma: quando você tiver um infrações que são continuadas, a fixação da competência para julgá-la, ela se dará por forma de prevenção. Vou te dar um exemplo, claro. O cidadão está na minha cidade aqui em Vitória e aí ele rouba um taxista, ele rouba um carro de táxi e foge. 2 dias depois, na cidade da Serra, que faz parte da região metropolitana, ele vai e rouba outro taxista. Passa mais uns 2 dias, uns 3 dias, ele caminhando pela região metropolitana, na cidade de Cariacica, ele vai e rouba outro taxista. Então você percebe, você tem o mesmo crime, roubo, condição de tempo e espaço parecidas, os crimes são da mesma espécie, né? Ele pratica o que? Ele rouba taxistas sempre, e você tem um intervalo médio ali de 2, 3 dias entre um crime e outro. Nesses fatos serão aplicadas a regra do crime continuado para apuração. Mas, enquanto a polícia ainda não tem essas informações, vamos supor que o juízo de Cariacica, lá, a polícia investigou o fato de forma mais rápida, o Ministério Público propôs a ação penal contra o cidadão, e lá em Cariacica vem a primeira ação penal contra ele. O que vai acontecer? Passa 1 mês, 2 meses, o Ministério Público em Vitória também propõe uma ação penal contra ele.
Dentro desses 3 meses ainda, o Ministério Público da Serra propõe também uma ação penal contra ele. Aí ele tem o quê? 3 ações penais tramitando. O que a regra do artigo 71 do CPP diz? Que a competência será afirmada pela prevenção. Se o juiz de Cariacica, que foi o primeiro juízo a proferir decisão de recebimento da denúncia, ele descobrir que existe uma ação penal sobre um fato que é um crime continuado, tramitando na Serra, tramitando em Vitória, o que ele faz? Ele produz uma decisão de ofício e ele avoca a competência para julgar lá tudo lá dentro da ação penal dele. Os fatos todos dentro da ação penal que já tramitam com ele. Por quê? Porque ele é o prevento para julgar o fato. Agora o juiz não descobre que tem essa ação penal. O que você, advogado, que está defendendo aquele cidadão, tem que fazer? Você vai aos 2 juízos, o juízo da Serra e o juízo de Vitória, e dentro, antes de fazer a resposta à acusação, você vai fazer uma peça de exceção de incompetência do juízo. Você vai mostrar para aquele juízo que ele é incompetente para julgar o fato, porque o fato faz parte de um crime continuado que já teve início a sua apuração no juízo de Cariacica. O juízo de Cariacica foi o primeiro juízo a tomar uma decisão de recebimento da denúncia e assim ele se tornou o prevento para julgar aquele caso. Compreendeu bem a situação? A questão do crime continuado e a fixação da competência? Esse exemplo é muito bom para você entender como funciona. E agora você tem a segunda parte do artigo que trata dos crimes permanentes. São aqueles crimes que se perpetuam no tempo, melhor, se prolongam no tempo, no espaço-tempo. Um exemplo de um crime permanente, por exemplo, é o crime de tráfico de drogas. Você pode ter um cidadão que está vendendo drogas da cidade de Vitória para a cidade da Serra, do estado de São Paulo para o estado do Espírito Santo. E aí ele é descoberto, ele mora em São Paulo e ele vende a droga de São Paulo para o estado do Espírito Santo. E a operação de venda, ela é descoberta, um exemplo, aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo. Mas esse cidadão mora em São Paulo. Aonde é que ele vai ser investigado? Lembrando que o tráfico de drogas é um crime permanente. Ele vai ser investigado onde foi praticado o último ato criminoso e onde ele foi descoberto, na cidade de Vitória. Agora, tem um detalhe. Se a Polícia Civil ou a Polícia Federal do Estado de São Paulo está investigando ele e a operação dele em Vitória é descoberta, mas o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual corre lá em São Paulo e propõe uma ação penal já contra ele, e o juiz de direito da cidade, ou o juiz federal, recebe a ação penal, o que vai acontecer? Ele se tornará prevento para poder julgar o caso. E o artigo permite isso, porque ele diz que nos casos de crime permanente, a competência poderá ser fixada por prevenção. Bacana, né? Interessante. E lembra, se você tiver essa situação, 2 ações penais tramitando em 2 jurisdições diferentes, e os juízos não reconhecem isso, não descobrem e não agem para avocar a competência para eles, o que você, advogado, tem que fazer? Vá no juízo onde tramita a segunda ação penal, a mais tardia, e exceção de incompetência. E informa ele que os mesmos fatos, estão sendo julgados em outro juízo que recebeu a ação penal anteriormente, e por isso ele é o juízo prevento, o juízo competente para julgar aquela ação penal. Meu amigo, minha amiga, advogado criminalista,
cidadão brasileiro que está aqui no nosso canal, é um enorme prazer estar com você. Mais uma vez eu te convido para se inscrever no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário também, sua crítica, sua observação, não tem problema, nós estamos aqui para se comunicar com você. E eu quero já te convidar, te desafiar a você compartilhar esse vídeo com pelo menos 7 pessoas que você conhece no seu grupo de estudo, na sua convivência profissional, que querem aprender mais sobre o sistema de justiça criminal brasileiro. Grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.